Amém? Glória a Deus. Maravilha. Gostaria de convidar a igreja neste momento também. Abra sua Bíblia, aleluia, em João, capítulo de número 2, do versículo de número 1 a seguir. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, do verso de número 1 a seguir. As bodas em Caná da Galileia, a água feita vinho. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Amém? Até aqui, amados irmãos, podemos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela oportunidade, o privilégio que temos de meditar na palavra de Deus, numa passagem tão conhecida, né, amados irmãos? Este texto da palavra do Senhor, João, capítulo de número 2, normalmente eu faço a leitura dele do verso 1 até o verso de número 11, mas eu creio que Deus já tem falado aos nossos corações até o versículo que ora acabamos de ler, versículo de número 8. Esse texto, amados irmãos, é um dos textos que eu uso bastante quando nós temos o privilégio de fazer casamentos, né? E eu acredito que alguns dos irmãos que nós temos aqui, que o Senhor nos abençoou, dando esse privilégio para realizarmos o casamento, nós usamos justamente esse texto, amados irmãos. Ele é importantíssimo, ele é maravilhoso, porque ele fala justamente de algo que nos nossos dias tem sido por demais banalizado. O que é, amados irmãos? A família, amém? Que inclui também, como os irmãos têm toda a razão, o casamento. Nós sabemos, amados irmãos, que esses dias eu não consegui me lembrar do nome do casamento, das pessoas que estavam naquele casamento, mas talvez alguns dos irmãos tiveram a oportunidade de ver mesmo que eu vi, né? É o casamento mais caro do mundo, ou a festa de casamento mais cara do mundo. Ele começou no princípio do ano e até hoje ainda está acontecendo o casamento. Os irmãos depois poderão procurar esta informação. E o pai do noivo ali, ele é tão rico, lá daquela região lá, irmão, daquele povo que tem dinheiro lá, né, do Oriente, que ele, amados irmãos, presenteou alguns dos seus convidados. Normalmente quem vai ao casamento é que leva o presente, né? Mas ele presenteou os convidados com um relógio, né? Daquele que eu acho que nunca verei, né? Talvez se vir, verei no braço de alguém, né? Um Rolex, relógio caríssimo. Então ele presenteou os convidados. E ali, muitas pessoas famosas, cantores da região ali, cantores do mundo todo foram convidados. Tem ainda shows particulares ali com os noivos e os convidados, algo muito caro mesmo. E aí eu fiquei ali pensando, meditando. É importante você fazer um casamento, um acontecimento
como este, dentro das condições que você realmente tem, você possui, porque é algo que vai ficar marcado, vai ficar gravado para a vida toda. Hoje, principalmente quando se faz ali as fotos, as filmagens e coisas grandiosas acontecem, a pessoa quer daqui a 50 anos, né, se lembrar de tudo o que aconteceu. Eu gostaria de ter realizado o meu casamento, né, não nesse porte, né, mas um pouquinho melhor do que nós realizamos. Os irmãos que estão aqui, aqueles que foram no meu casamento lá em Goiânia, viram as dificuldades, né, que nós passamos ali, e o casamento feito na garagem da casa da minha sogra, e os irmãos foram daqui para lá, viajaram alguns 12 horas a noite toda para chegar até ali, e minha sogra fez o possível, né? Ela preparou uns refrigerantes, uns salgadinhos, um bolo ali, que nós não chegamos nem a experimentar, porque o povo lá é animado para comer, né? A hora que liberou para comer, já foi salgadinho, foi doce, foi bolo, foi tudo, e a gente ficou ali a ver, né, navios. Mas depois Deus deu condições para nós, aqui em Nova Odessa mesmo, de fazer 2 vezes, né? Então eu já casei 3 vezes, viu, irmãos? 3 vezes, com a mesma mulher, viu? Com a mesma mulher, tá ali ela, né? E foi quando nós nos casamos, que os irmãos foram lá em Goiânia. Depois, quando nós completamos 15 anos de casados, né? Aí eu falei, agora eu vou dar uma festinha mais ou menos para minha esposa, né? Fizemos uma festinha, e depois com 25 anos, e agora nós já estamos nos preparando, se o Senhor permitir, 35, né, amor? Em nome de Jesus, vai chegar lá, né? Os 35 anos, e nós só estamos com 28 anos ainda de casados, né? Acertei, amor? Ela gosta quando eu acerto, né? Mas faltam apenas 7 anos e nós vamos chegar lá, a não ser que o senhor 6 anos, filho? 6, né? E a gente vai chegar lá. Mas é bom, amados irmãos, é algo que nós temos que valorizar. Mas aquele casamento lá, como muitos outros que nós temos visto, amados irmãos, que tem sido feito, realizado apenas para mostrar o poder aquisitivo das pessoas, e não para entender conforme a palavra do Senhor nos mostra, conforme a palavra do Senhor nos diz, né, que o casamento, a família, ela é um projeto de Deus, ele é um projeto de Deus, que com certeza, amados irmãos, todos nós precisamos pensar nele todo dia, precisamos pensar na nossa família todos os dias, e louvar o nome do Senhor Jesus. Porque, amados irmãos, como eu, muitos de nós poderiam estar olhando para si dizendo, Senhor, olha, foi o Senhor, se não fosse o Senhor, jamais eu teria esta grande vitória, esta grande bênção, de ter uma esposa, de ter filhos, de ter uma família, de poder, amados irmãos, chegar em casa e ver ali os meus filhos na tua presença, glorificando ao Senhor, somente o Senhor. Amados irmãos, nós vemos pessoas que não se importam tanto com a família, tanto faz se existe ou não família para eles, eles não querem de forma alguma valorizar. O texto que nós acabamos de ler, basicamente, ou principalmente, ele fala sobre o casamento. Diz assim, João, capítulo de número 2, versículo de número 1, e ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Ao terceiro dia, amados irmãos, depois que Jesus fechou ali, né, o quórum dos seus discípulos, quando ele acabou de chamar os seus discípulos, talvez sentou, conversou com eles e deu uma palavra ali para eles, dizendo, olha, vocês têm se preparado para isso, vocês serão usados para realizarem a minha obra. E no terceiro dia, a mãe de Jesus, Maria, foi convidada para umas bodas, para um casamento. E, amados irmãos, é aquela mesma história de sempre, né? Maria foi convidada, provavelmente o casamento era de algum familiar, alguns parentes ali de Maria, então se lembraram dela, e Jesus não
não estava viajando naqueles dias, Jesus não estava à procura dos seus discípulos, Jesus estava ali. E quando houve ali o conhecimento de que Jesus estava naquele lugar, diz assim o versículo de número 2: e foram também convidados Jesus e seus discípulos. Amados irmãos, não teve miséria não, né? Chamar Jesus, você está por aí, vem. Mas eu estou com uns convidados lá em casa, traga todo mundo, vamos festejar. A festa, amados irmãos, com certeza era aquele tipo de festa aberta, né? Olha, vamos para lá, não vai ter problema nenhum. Onde come um, come dois, onde bebe um, bebe vinho, bebe todos, né? Mas não foi isso que aconteceu. O versículo de número 3 é assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Você sabe que o vinho, principalmente nos dias de Jesus, era símbolo de alegria, era símbolo também de poder aquisitivo, era símbolo de alguém, amados irmãos, que verdadeiramente queria agradar aos seus convidados. E naquele dia, amados irmãos, no dia do casamento deste jovem casal, diz aqui a palavra do Senhor que na festa, não sei se no começo, no meio ou no fim, mas em algum momento faltou vinho. A festa de casamento na época do Senhor Jesus, ela não era como a nossa, irmãos e irmãos, começa às 7, 10 para as 10 já tem que terminar. Não, ela demorava uma semana, durava uma semana, havia um ritual ali para que o casamento acontecesse. Então era necessário se preparar para que todos viessem e comessem. E a gente tem uma expressão, né? Olha, você vai no meu casamento, mas não quero que você saia falando. Ninguém sai mudo, né? Normalmente a gente sai falando. Não saia falando mal, não saia falando denegrindo aquela reunião, aquele casamento. Essa era a intenção ali, amados irmãos. A mãe de Jesus chegou para Jesus e disse: não tem vinho. Irmãos, Maria, ela aqui nesse grupo aqui tinha os discípulos que o Senhor Jesus chamou, que o Senhor Jesus falou do plano, do projeto de evangelização ali daquela região, das pessoas que não tinham Deus no coração, não conheciam o Senhor Jesus. Mas podemos aqui, amados irmãos, sem sombra de dúvidas, dizer que ela era a única pessoa que tinha certeza de que Jesus era diferente, de que Jesus era especial, de que Jesus era o Filho de Deus. Ela era essa pessoa, e ela estava, eu fico imaginando, com o coração borbulhando, com o coração fervendo, com o coração em chamas, amados irmãos, sabendo que estava se aproximando a hora de Jesus fazer alguma coisa, de milagres, maravilhas acontecer. E ali ela não via a hora de aparecer uma situação inusitada para ela dizer: olha, agora é a hora de você agir. Aí Maria disse: acabou o vinho, vai acontecer alguma coisa. Jesus respondeu para ela da seguinte forma: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu estava lendo alguma coisa a respeito dessa expressão. Para muitos irmãos aqui, há o entendimento de que Jesus foi desrespeitoso com a própria mãe, mas quem é crente sabe que não foi isso que aconteceu, amados irmãos. Ali, na expressão, quando Jesus disse: ó mulher, era como se ele estivesse dizendo para a própria mãe, como nós tratamos, nos direcionamos à nossa mãe: mãe, não é a hora ainda, né? Mas vai chegar a hora. Em outras palavras, ele deu essa resposta para Maria. Só que Maria, como ela estava convicta, amados irmãos, que aquele homem que estava ali, o filho dela, era o filho do próprio Deus, ela tinha certeza de que ele iria fazer alguma coisa. Então ela se virou ali para os empregados e disse assim, versículo de número 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Se ele falou que não havia chegado a hora ainda, de repente ela vira para os empregados e fala assim: fiquem atentos, obedeçam a palavra dele, estejam atentos a tudo aquilo que ele vai dizer para vocês.
E naquele mesmo lugar, irmãos, era uma família festeira, uma família alegre, uma família acostumada a receber as pessoas e se alegrarem ali, provavelmente com banquetes, com festas. E está aqui no versículo de número 6 que diz: e estavam ali postas 6 talhas de pedra. Eram tipo garrafões assim, né? Aqueles vasos que parecem bonito, né? De barro ali. E haviam 6 ali. Em cada uma desses vasos, dessas talhas, cabiam de 80 a 120 litros. E era para o quê? Para a purificação dos visitantes. As pessoas que chegavam ali, não ia chegando e entrando de qualquer maneira na casa ali, onde ele iria se hospedar, iria ser ali recebido. Aquelas pessoas chegavam ali, tinha normalmente aquela vasilha enorme de água, e havia também um servo que pegava aquela vasilha, né, e despejava nas mãos, despejava nos pés, quem sabe lavava o rosto. Antigamente ficava pensando assim, aquelas talhas ali, o judeu chegava pelo tamanho dela com 120 litros, daria pelo menos para ele entrar ali, lavar uma parte do corpo, qualquer coisa assim, mas não chegava tanto, mas irmãos, era só para pegar a água e se lavar os pés, lavar as mãos, quem sabe também derramar sobre as suas cabeças. Então 6 vezes, amados irmãos, uma capacidade de 120 litros estava ali. E Jesus, amados irmãos, diz assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas, amados irmãos, é uma unidade de medida equivalente a 40 litros. Então em cada uma daquelas cabiam 2 ou 3, ou cabiam 80, ou cabiam 120 litros de água para a purificação. O que foi que Jesus disse para os empregados? Disse-lhe Jesus no versículo de número 7: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a metade, não, até em cima. Se era um recipiente de 80, então ficava com 80 litros. Se era um recipiente, amados irmãos, de 120, estava cheinho ali. A obediência ali daqueles empregados foi grande, foi linda, amados irmãos. E ali eles esperavam que alguma coisa realmente grandiosa acontecesse naquele lugar. Depois que eles encheram a talha, Jesus deu outra ordem para eles: tirai-a agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o responsável, o mestre de cerimônia, era a pessoa que estava coordenando tudo. Sabe aquela pessoa, quando você está no casamento, que ela pega o vestido da noiva e puxa para lá e puxa para cá, e chega no pastor e fala assim: pastor, agora é hora disso, é hora daquilo, pastor, o senhor pulou essa parte. É aquela pessoa que está ali para deixar o negócio verdadeiramente em ordem. Eles pegaram ali, vou caminhar um pouquinho mais à frente. Eles pegaram aquilo que estava dentro das talhas e levaram ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou aquela água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Irmãos, às vezes nós não sabemos o que acontece, nós não sabemos de tudo. Aqui os empregados sabiam e o mestre-sala não sabia. Você pode entender, irmãos, tem coisas que o pastor entende, tem coisas que o professor de escola bíblica dominical entende, tem coisas, amados irmãos, que Deus mostra para você, que Deus revela para você, que Deus quer fazer como diz, né, alguns irmãos abençoados, quer ter um particular com você, quer agir na sua vida, quer agir no seu trabalho, quer agir de alguma forma, aleluia, diretamente na sua vida. E nós precisamos ter a sensibilidade para entender a vontade de Deus. Aí, amados irmãos, o mestre-sala ficou admirado. Como é que pode? Provavelmente aquele homem tinha o costume de realizar festas, e era o costume
as festas estavam começando, então olha, tem um vinho bom aqui, que é caro, então nós vamos dar o melhor para as pessoas beberem, e todo mundo ficar com aquele gostinho do melhor vinho na boca. Quando eles já não estiverem entendendo nada, compreendendo nada, ó, vá lá no depósito e pegue lá o de segunda categoria, na minha mente aqui, o falsificado, ninguém vai entender. Se tiver com o rótulo ali de bom, eles vão beber, não vão sentir nada. Ele falou: olha, todo mundo, primeiramente, todo homem, primeiramente, nas festas, eles costumam colocar o melhor vinho, dar o melhor vinho para as pessoas, mas você fez o contrário. O que nós temos agora para oferecer para os convidados é bem melhor do que aquilo que nós já colocamos diante deles. Aí o versículo de número 10 é assim: e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus começou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amados irmãos, esta palavra ela é maravilhosa para as nossas vidas. Todas as famílias, amados irmãos, de uma ou de outra forma, passa pelos seus problemas, passa pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Irmãos, todas as famílias, problemas pequenos ou problemas grandes, todos nós temos, mas olhamos para esta palavra, amados irmãos, o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou, Ele realizou justamente num casamento, quando um jovem casal estava principiando a formação da sua família. Ali no início, amados irmãos, eles começaram a ter problemas. Há pessoas, amados irmãos, que depois de 10, 20 anos é que começam a ter, quem sabe, os primeiros problemas, conseguiram superar aqueles problemas iniciais. Há pessoas, amados irmãos, que vivem a vida toda dentro de um problema, mas não desistem da caminhada, não desistem de estarem na presença de Deus. Eu não sei, amados irmãos, se o problema desse casal foi no primeiro dia de festa, foi no segundo dia, no meio ou no final da festa, mas eles tiveram problemas. E o que foi que o Senhor Jesus fez, amados irmãos? O Senhor Jesus transformou aquele problema. O Senhor Jesus trouxe solução para eles. Da mesma forma, amados irmãos, nós corremos tanto de um lado para o outro, tentando resolver os nossos problemas, e muitas vezes nós achamos que não vai haver solução, mas nós queremos nesta noite compartilhar com os irmãos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, e com este Deus Todo-Poderoso é possível, amados irmãos, a nossa família viver, aleluia, as transformações que só Deus pode fazer, milagres que só Deus pode realizar em nossas vidas. Nós acreditamos tanto, amados irmãos, nos médicos, acreditamos tanto nas pessoas, acreditamos tanto naquilo que os nossos olhos veem, e muitas vezes nos esquecemos de confiar, de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Esta palavra, amados irmãos, ela vem bem claro para os nossos corações, que nós precisamos, amados irmãos, para vivermos transformações na nossa vida pessoal, vivermos transformações na nossa vida familiar, para que a nossa família, irmãos, não seja uma família que não tenha problemas, não tenha dificuldades, mas, amados irmãos, ou nem que seja uma família perfeita, mas que seja uma família, aleluia, unida, uma família que luta, uma família, amados irmãos, que coloca Deus em primeiro lugar, que abriu as portas para que Jesus estivesse presente. Nós precisamos, amados irmãos, nós precisamos convidar Jesus para ter acesso à nossa família. Versículo de número 1 e 2 diz assim: e ao terceiro dia, como eu já disse para os irmãos, depois que Jesus separou os seus discípulos, deu uma palestra para eles ali, teve um casamento lá em Caná, e aí a mãe de Jesus foi convidada, e foram convidados também Jesus e seus discípulos. Ou seja, Jesus, amados irmãos, ele
teve acesso àquela família, Jesus teve acesso àquele lar, Jesus foi bem convidado, convidado com bastante alegria para se fazer presente ali. Será que nós, amados irmãos, hoje termina o culto aqui por volta das 9 horas, será que nós vamos dizer: Senhor Jesus, olha, o Senhor sempre está presente comigo aqui no culto, eu sinto a sua presença, mas eu quero levar o Senhor também para o meu lar, e ter isso em mente, ter isso no coração. Jesus, Ele é na minha vida, Jesus é presente no meu lar. Eu vou convidar Jesus para assistir televisão comigo, eu vou convidar Jesus, aleluia, para cuidar de mim enquanto eu durmo, quando eu converso com os meus filhos, ou chegando em casa, a pessoa, nos tornamos, deixa eu me incluir aqui, nos tornamos numa outra pessoa. Muitas pessoas não levam Jesus para casa, não deixam Jesus ter acesso à sua vida, não querem que Jesus nem veja o que ele assiste na TV, o que ele vê no celular, o que ele fala para a esposa, para o esposo, para os filhos, as palavrinhas carinhosas. Esse dia estava com o irmão Durvalino e lembrei daquela historinha, meus irmãos, que um dia, terminando a escola bíblica aqui, falei: eu preciso fazer uma visita na casa daqueles irmãos, que aqueles irmãos estão sumidos. E cheguei na porta da casa, parei o carro, e quando eu ouvi os gritos lá dentro da casa, as palavras, falei: meu Deus do céu, vamos embora daqui, povo. Aí já entramos no carro e fomos embora. Me lembrei do pastor Milton, quando ele contava, que foi fazer também uma visita e chegou na casa de uma família e a mãe estava, com perdão da palavra, se direcionando à filha da seguinte forma: olha, sua filha de uma égua. O pastor Milton foi corajoso, ele entrou na casa, foi lá conversar. Aí ele entrou, bateu palma, a irmã veio: pastor, o senhor aqui. Aí o pastor Milton falou assim: paz do Senhor, irmã égua. Como assim, pastor? Ué, a senhora está chamando a filha da senhora? Então, amados irmãos, quantas pessoas que estão aqui diante de Deus, mas que não deixam Jesus ter acesso à sua língua, não deixam Jesus ter acesso ao seu quarto, não deixam Jesus ter acesso à sua sala. Nós precisamos, amados irmãos, fazer como este casal. Maria foi convidada e Jesus estava por ali, amados irmãos. Jesus também foi convidado e os seus discípulos, ou seja, Jesus vai ter acesso àquele casamento. E quando Jesus teve acesso àquele casamento e o problema apareceu, ele agiu, ele operou, ele deu a vitória para aquele casal. Da mesma forma nós, se Jesus tiver acesso à nossa vida, ao nosso lar, amados irmãos, nós vamos nos juntar, familiares, pai, mãe, filhos, e vamos orar pelos problemas, pela vida espiritual da família, pela vida financeira, por todos os problemas que porventura surgirem. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós cremos que Jesus, quando está nas nossas vidas, alguma coisa diferente acontece. Como o hino que as irmãs cantaram aqui, é a presença, acho que é isso mesmo, né? É a presença de Deus que faz a diferença. A presença de Jesus vai fazer a diferença no seu lar. Talvez algumas pessoas vão parar de ir no seu lar, porque você fala tanto de Jesus, você ama tanto o Senhor Jesus, ama tanto louvar o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, que a pessoa chega na sua casa, você logo já vai falando: venha e entre em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração. Esses dias estávamos lá em Trindade, e aí fui visitar a mãe de um pastor amigo nosso. Aí quando nós chegamos na casa dela, ela já queria que a gente orasse.
Chegou, vamos orar, né? Aí o filho dela, que é pastor, também estava com a gente. Ele falou: não vamos orar agora, não, vamos orar depois. Eu falei: mas a irmã quer que ore agora, né? Então o crente é assim, já quer que nós saibamos, amados irmãos, que quem dirige aquele lar, quem guarda aquele lar, é Jesus. Deixe Jesus ter acesso, aleluia, à sua vida. Deixe Jesus ter acesso ao seu lar, aleluia. Talvez você não esteja passando problemas hoje. Como eu disse, algumas pessoas, depois de 20 anos, começam a ter problemas, né? 20 anos só de vitória, só de alegria, só de louvores. Mas nós sabemos, amados irmãos, quando chega uma determinada idade, algumas coisas que nós não queremos começam a acontecer. Como diz um querido presbítero amigo meu, né? A gente deita de um jeito e acorda no outro dia. Que dor é essa? Essa dor eu não conhecia, não sabia, né? Aí aquela ali some, aparece outra ali, aparece outra aqui, a gente não para, a gente segue em frente. Por quê, amados irmãos? Porque temos Deus nas nossas vidas para nos sustentar. Para que Jesus possa operar a transformação em nossa família, amados irmãos, é importante, é essencial que o convidemos a fazer parte dela, assim como Jesus foi convidado àquele casamento. Também devemos abrir as portas, aleluia, da nossa casa, da nossa família, do nosso coração, para que ele possa entrar. Você já fez isto? É possível, amados irmãos, é possível ter uma família transformada, quando nós, amados irmãos, convidamos Jesus para ter acesso à nossa família. É possível, amados irmãos, ter uma família transformada, quando nós, amados irmãos, recorremos a Jesus. Diz o verso de número 3 e o verso de número 4: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Poucos crentes, amados irmãos, poucos, quando aparece uma dor de cabeça, a primeira coisa que fazem seja o seguinte: eu vou orar, em nome de Jesus. Poucos crentes fazem isso e oram verdadeiramente. A maioria, amados irmãos, quando surge um problema, já procura a farmacinha caseira, a caixa cheia de comprimidos, e de 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei lá, estão ali. Isso aqui vai servir para alguma coisa, aquilo ali vai servir para outra coisa. Mas nós precisamos, amados irmãos, se Deus quiser usar o remédio, amém, mas primeiramente nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus. Com certeza, irmãos, este casal, eles poderiam tentar resolver a situação da seguinte forma: acabou o vinho, corre no bar da esquina, corre na adega da esquina, porque agora está lotado de adega, né? Você vira a esquina, tem adega para cá, adega para lá, né? Mas não, amados irmãos, ela disse assim: filho, nas minhas palavras, acabou o vinho, recorreu a Jesus. Nós, igreja do Senhor, também precisamos aprender a recorrermos ao Senhor Jesus. Parece tão simples, pastor Claudinei. Foi o que eu pensei nesta tarde. Falei: meu Deus, esta passagem, esta mensagem, Senhor, é um texto tão conhecido, é um texto tão simples, que muita gente na igreja pensa da seguinte forma: pastor, mas parece que é tão fácil. Nós não acreditamos muitas vezes quando as coisas vêm assim de uma forma fácil para nós. Mas o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus não é complicada, amados. Nós é que complicamos muitas vezes. Tem pregador, amados irmãos, que coloca tema nas mensagens, amados irmãos, que ninguém entende nem o tema. Pessoas, amados irmãos, que complicam, vão falar em hebraico, em grego, em aramaico, em tantas coisas, que são todas línguas mortas, foram escritos lá há muitos anos, mas hoje, amados irmãos, praticamente não é usada. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, na nossa língua, e entendermos como o Espírito Santo fala aos nossos corações. Aqui está, amados irmãos, o que homens de Deus, pessoas que foram ali inspiradas pelo Senhor, deixaram registradas para nós.
Quando chega alguém, como nós ouvimos lá em Campinas, e chega assim: eu tenho uma revelação bíblica, eu tenho uma coisa nova aqui na Bíblia. Fique atento, porque, amados irmãos, Deus já usou muitos mestres, muitos doutores, muitos pastores, pessoas que foram cheias do Espírito Santo para deixar registradas para nós aqui as palavras que nós podemos entender a vontade de Deus. E esse texto, amados irmãos, ela é tão simples. Jesus, amados irmãos, ele não vai arrombar o lar de ninguém. Você talvez conheça um lar onde a família está sendo destruída, e você muitas vezes sabe que Jesus pode resolver o problema daquela pessoa. Você pode até falar para a pessoa, mas se a pessoa falar assim: olha, o meu lar está aberto, que esse Jesus que você está dizendo que pode transformar o meu lar, entra aqui e mude e faça alguma coisa no meu lar. Mas se a pessoa não convidar Jesus, Jesus não vai entrar. Assim como o lar de muitos crentes, amados irmãos, crentes de nome, que estão vendo muitas vezes os seus lares passando por tormentas, por vendavais, quase indo a pique, mas ainda continua deixando Jesus lá do lado de fora. Jesus, ele disse assim, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei nas minhas palavras e farei festa com eles. Haverá festa nesse lar, haverá alegria nesse lar. Será um lar verdadeiramente, aleluia, cheio da minha presença. Os vizinhos vão dizer: olha aí, verdadeiramente moram servos de Deus. E não vai ser como nós muitas vezes já ouvimos de vizinhos, amados irmãos, de casais que brigam tanto, que saem com faca um atrás do outro, e os vizinhos que não são crentes têm que apartar e muitas vezes chamar a polícia. É triste, amados irmãos. Eles deviam apagar o nome de Cristo Jesus da vida deles, ou se converter de verdade, porque Jesus pode transformar o lar dessas pessoas. É possível, amados irmãos, ter um lar transformado se nós recorrermos ao Senhor Jesus. Quando enfrentamos problemas em nossa família, devemos recorrer a Jesus, assim como Maria fez ao perceber que o vinho havia acabado. Reconhecer que precisamos da ajuda de Jesus é o primeiro passo. Reconhecer que precisamos da ajuda de Jesus é o primeiro passo para a transformação. É possível, amados irmãos, ter a nossa família, ter a sua família transformada, quando nós nos submetemos ao direcionamento, à vontade do Senhor Jesus. Os versos de número 5 a 8, nos diz da seguinte forma, do capítulo de número 2: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de água para a purificação dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. Glória a Deus. Nós precisamos, amados irmãos, nos submeter ao direcionamento do Senhor Jesus. Quando nós pregamos, nós entendemos o seguinte: Deus está usando, sem sombra de dúvida, as nossas vidas para falar de alguma maneira ao seu coração. Mas existe também algo que precisa e deve acontecer na sua vida. Precisa e deve ser a mesma coisa, né? Acontecerá e precisa acontecer na sua vida. É você, aleluia, melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Porque, amados irmãos, eu tenho minha vida devocional, o Senhor fala comigo. Tem horas, amados irmãos, que eu leio a palavra de Deus, eu escuto uma mensagem, aquele texto muitas vezes parece que eu nunca li.
vem falando de uma forma toda especial no meu coração. Ontem à noite nós ouvimos uma mensagem aqui na igreja, e uma palavra que o pregador trouxe aqui para os nossos corações, até hoje ficou, amados irmãos, ecoando nos meus ouvidos e no meu coração. O que fazes aqui, Elias? Elias, amados irmãos, teve aquela experiência, né? Ele matou os profetas de Baal, os profetas de Azera. Ao todo eram uns 850 profetas idólatras, e ele matou todo mundo, acabou com aquela profetada. E, amados irmãos, a Jezabel falou assim: olha, Deus me faça outro tanto, se hoje ele não estiver morto também. Aí Elias, amados irmãos, ele falou: o quê? Eu vou ficar aqui? Ele, pernas para que te quero. Foi embora, fugiu, entrou numa caverna por conta da ameaça ali de uma pessoa idólatra. Aí o Senhor veio e perguntou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Irmãos, a mensagem, o restante da mensagem eu quase não lembro, mas esta frase, eu confesso para os irmãos, eu já li a Bíblia algumas vezes, assim como muitos irmãos. Não sei quantas vezes eu já li esse texto de Elias, quantas vezes eu preguei essa mensagem de Elias e os profetas de Baal, mas esta frase, amados irmãos, o que fazes aqui? Irmãos, Deus fala. Se Deus não está falando com você lá no seu lar, tem alguma coisa errada. Se você não está ouvindo a palavra de Deus para poder se submeter, aleluia, ao direcionamento de Deus, alguma coisa está errada. Se você está esperando simplesmente que Deus use a minha vida, use a vida dos pastores, use a vida dos irmãos, para falar com você, alguma coisa está errada. O seu canal, de acesso, a sua via de ligação com Deus, de contato com Deus, deve estar quebrada, cortada. O que tem acontecido muito nos nossos dias, o caminhão entra alto demais na cidade, aí vai derrubando, os fios, aí um monte de gente fica sem internet, fica sem luz, fica sem telefone, fica sem contato com nada, com ninguém, com os irmãos, com os amigos. Às vezes, amados irmãos, nós passamos por algumas lutas, alguns caminhões, ou algumas pessoas que furtam fios, e aí nós ficamos sem contato, espiritualmente falando, passamos por algumas lutas, e aí não temos mais contato com Deus. Nós achamos que devemos parar de orar, devemos parar de estar na casa do Senhor, devemos parar de amar os irmãos. Amados, se você pegar a sua Bíblia, orar ao Senhor, a palavra de Deus falar ao seu coração, dizendo: Senhor, olha, eu preciso ouvir a sua voz, fale comigo, Senhor, eu quero entender a tua palavra. Deus vai falar, Deus fala, amados irmãos. Quantas pessoas que Deus desperta na madrugada dizendo: levante, meu filho, ore por fulano, ore por Beltrano. Tem pessoas que ligam em casa e falam: pastor, Deus mandou orar pelo pastor. Falo: amém, irmão, ora aí. Receba oração. Se Deus falou para a pessoa, ora. Mas não é só com o pastor, tem muitos servos de Deus precisando de oração. Ou às vezes Deus fala assim: olha, meu filho, tem alguém passando uma necessidade, levanta, pega 1 litro de leite, pega uma bênção material e leva para fulano. Não, impossível que é Deus falando isso aí. Irmãos, pastor Jeremias Pereira, ele disse que um dia Deus tocou no coração dele para ele dar um determinado valor para uma pessoa, e numa igreja. Ele foi pregar numa igreja, e quando ele estava lá preparando para pregar, o Espírito Santo falou para ele assim: dê esse valor para a igreja. Aí ele falou assim: com certeza não é Deus, é coisa da minha cabeça. Aí ele foi para a casa dele, não deu a oferta, foi para a casa dele,
e falou para a esposa dele: meu bem, hoje eu estava no culto e me aconteceu um negócio estranho. Deus falou comigo e eu acho que foi Deus para me dar uma oferta lá para aquela igreja lá, pequenininha, necessitada. Aí ele falou para a mulher dele: mas eu acho que não foi Deus. A mulher dele falou assim: ah, então você está ouvindo a voz do diabo, né? Porque o diabo jamais ia falar para você dar uma oferta para a igreja. O diabo ia falar assim: olha, segura o que você tem, retém o que você tem, não dá para a igreja não. Se é para você dar para a igreja, abençoar a igreja, então com certeza foi Deus. Aí ele, no outro dia, foi a primeira coisa que ele fez: pegou o carro dele, voltou lá na igrejinha que ele pregou, levou a oferta e entregou. Deus falou com ele naquele momento, mas ele não creu que é Deus, que era Deus. Deus fala conosco, irmãos, e nós não acreditamos. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do inimigo. Ah, para mim orar mais, para mim amar mais os irmãos, para mim perdoar fulano, beltrano, para mim ser crente de verdade. Ah, não é Deus não. O diabo jamais vai falar para você: seja mais crente. O diabo jamais vai falar para você: seja um dizimista. O diabo jamais vai falar para mim, amados irmãos: olha, pregue a palavra de Deus. Ele vai falar: para por aí, não precisa ser fanático não precisa tanto não. Nós precisamos, amados irmãos, nos submeter à vontade de Deus, se nós queremos ver a transformação. A palavra do Senhor diz que Maria disse aos empregados: façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ali, amados irmãos, aconteceu o milagre, aconteceu a transformação. Talvez o seu lar não esteja precisando de transformação, talvez já está do jeito que você sempre sonhou, mas às vezes você pode estar dizendo assim: pastor, meu lar precisa de uma transformação. Lá em casa a gente não ora mais, lá em casa a gente não lê mais a palavra de Deus, lá em casa, pastor, não tem mais louvores, lá em casa só tem palavrões. Havia tanta educação, né? E é igual começo de namoro, né? Começo de casamento. Ninguém tem incompatibilidade de gêneros, né? Depois o povo vai inventando umas palavras: ah, a gente é incompatível. Coloca esses negócios aí. Não, amados irmãos, do mesmo jeito que era quando nós começamos, deve continuar agora. Se paramos, amados irmãos, é porque nós deixamos de fazer o que deve ser feito. A família, amados irmãos, eu não coloquei ali, mas sempre coloco: é o nosso maior patrimônio, o nosso primeiro ministério. Antes de ser pastor aqui na igreja, irmãos, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser esposo. Tem que ser esposo primeiro, né? Tem que ser esposo, tem que ser pai, tem que ser pastor da minha família. Você também, antes de ser o crente, né, abençoado, você tem que ser o esposo, você tem que ser o pai dos seus filhos. Tem gente que quer ser só amigo dos filhos, né? Não, é melhor ser pai, porque sendo pai, ele tem que respeitar, os filhos têm que te respeitar como pai. Agora, se você é amigo, veja como seus filhos tratam os amigos deles lá fora. Tem lugares, amados irmãos, que a coisa é feia vendo os amigos dos nossos filhos, mas dentro de casa nós sempre devemos exigir todo o respeito, amor, né? Porque pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Cada um tem a sua obrigação. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Feche os teus olhos. Se você estiver perto aí do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, eu gostaria, enquanto o irmão Rogério adora o Senhor com um louvor, eu gostaria de orar, aleluia, pelo seu lar. O propósito nesta noite, amados irmãos, é glorificar o nome do nosso Deus, juntamente com a nossa família. Aqui estamos, amados irmãos, para isso, para agradecer, Senhor. O Senhor me deu uma família, me deu esposa, me deu filhos, Pai, e eu quero
consagrar, aleluia, a Ti. Pai querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos pela alegria, Senhor, que o Senhor tem dado, aleluia, às nossas famílias aqui, Deus amado, de poder juntos adorarmos ao Senhor, de poder juntos, ó Pai, glorificarmos o Teu nome. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, eu oro, Pai amado, aleluia, pelo meu lar. Eu oro, meu Deus, pela minha esposa, Senhor, a Tua filha Lédina, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo meu filho Gessé. Eu oro pelo meu filho Jefité, Pai. Eu oro, Pai querido, pela minha filha Elisa, pelo meu genro, ó Deus, Henrique. Meu Deus, eu oro por todas as famílias da igreja, cada pai, meu Deus, cada mãe, cada filho, Senhor. Eu oro, meu Deus, suplicando, venha multiplicar, Senhor, multiplicar o amor, multiplicar a paz, multiplicar a alegria em cada lar, no nome do Senhor Jesus. Venha curar, Pai amado, as enfermidades, Pai. Venha, Senhor, meu Deus, restaurar, aleluia, os diálogos no nome do Senhor Jesus. As palavras, ó Deus, carinhosas, as palavras, meu Deus, amorosas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Deus, aleluia, nós rogamos, Pai, rogamos para que o Senhor, aleluia, seja verdadeiramente convidado, Senhor, e tenha acesso em cada lar. Nós rogamos, Senhor, meu Deus, para que o Senhor toque nos corações e que vidas, meu Deus, que não tinham este hábito, ó Deus, crie o hábito de recorrer a Ti, Senhor, aleluia, de saber que o Senhor é a pessoa que mais entende de família. O Senhor é o Criador, aleluia, das famílias, Pai. O Senhor sabe como agir, como operar. Meu Deus, também suplicamos, trabalhe nos nossos corações, ó bondoso Deus, nos ensine a estarmos submissos ao direcionamento do Senhor para a nossa família. Aleluia, nós pedimos, ó Deus, fortaleça as famílias. Cremos, ó Pai, que famílias fortes farão, meu Deus, também a igreja ser fortalecida, ser forte para a glória do Teu nome, ó bondoso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, é que eu oro, Pai, pedindo e Te agradecendo, Senhor amado. Fortaleça em nossos corações, aleluia. Nossos filhos que sirvam com amor. Bendito seja agora a glória do Senhor. O meu maior patrimônio, glória a Deus, precisa do Teu auxílio. Minha família Te chama. Ó Deus, Senhor, ora comigo. A Tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Nosso que está no céu, santifica o nosso lar. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Podemos assentar, amados irmãos.